Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma dúvida muito frequente aqui no consultório. Doutora, vou me casar e gostaria de me preparar para o grande dia. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aqui com a gente até o final do vídeo, que eu estarei esclarecendo as principais dúvidas e trazendo muito conteúdo para que você possa estar na sua melhor versão no grande dia. Mas antes, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, aproveita e clica no sininho para que você receba as notificações sempre que houver algum vídeo novo e compartilhe esse conteúdo com aquela amiga, aquela prima, cunhada, tia que vai se casar e quer estar ainda mais linda no seu grande dia. Então vamos lá. Com que antecedência a noiva deve começar a cuidar da sua pele antes do casamento? Então, gente, essa é uma pergunta muito delicada, porque na verdade a gente deve ter esse cuidado, esse momento de autocuidado com a pele, conosco, todos os dias, né? Não é porque você vai casar que você vai estar iniciando nesse momento o seu autocuidado. Mas se você não tinha esse hábito e quer começar a cuidar da sua pele nesse momento por conta do evento, que não seja pontualmente por conta do casamento, que você mantenha esse hábito ao longo da sua vida, para que você possa gerir o seu envelhecimento da melhor forma, ter uma pele com aspecto saudável, né, protegida, que é o item mais importante da nossa rotina de cuidados com a pele, né? É o protetor solar, é o que vai fazer com que a gente envelheça bem e também previna o surgimento de lesões malignas que são ocasionadas pela exposição solar. Então, essa consciência é de extrema importância para que a gente tenha esse tema como algo pertencente à nossa vida, né? A nossa rotina de cuidados com a pele e que a gente possa envelhecer da melhor forma com a nossa pele ainda mais linda e radiante. Porém, eu vou focar um pouquinho nessa questão do casamento. E qual o grande desejo de toda noiva? Estar no grande dia com a face bem sustentada, bem estruturada, com as ruguinhas atenuadas, sem o aspecto do rosto derretido ou cansado. Mas para isso é necessário antecedência. E no geral, eu digo que esse prazo precisa ser de aproximadamente 10 a 12 meses. Um ano, idealmente. Isso porque nós temos atualmente tratamentos que vão começar a fazer efeito com 30 dias, mas que só irão alcançar seu pico de ação entre 4 e 6 meses. E como cada paciente é único em suas características individuais e, portanto, em suas necessidades, possa ser que a gente precise fazer mais de uma visita em relação a esse tratamento, que a gente só vai chegar no pico de ação em 6 meses. Por isso que é muito importante essa análise com certa precaução, para que o nosso cronograma seja organizado de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. E, gente, eu sempre gosto de trazer essa consciência aqui no consultório, que a gente não vai conseguir alcançar os nossos resultados da noite para o dia. E é justamente essa progressividade que vai fazer com que a gente alcance resultados belos, naturais, elegantes e com uma duração maior. É como se a gente tivesse uma casa que tem anos e anos de envelhecimento e aí, com um único reparo, a gente queira alcançar o resultado de uma reforma. Não vai ser assim. A reforma a gente sabe que demora um pouquinho mais, né? A gente vai ter um investimento financeiro, um investimento de tempo um pouquinho maior, mas que o resultado vai ser melhor do que aquele reparozinho que a gente iria fazer pontualmente e não teria o resultado de uma reforma, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade às principais dúvidas. O que fazer para alcançar uma pele radiante no dia do casamento? Como eu falei aqui, é muito importante essa rotina de cuidados com a pele em casa, né? A gente tem que ter essa disciplina com a gente, né? De todos os dias realizar antes de sair de casa e antes de dormir, né? Utilizar os ativos que são prescritos aqui no consultório. Isso vai fazer com que a gente tenha uma melhora de qualidade de pele, tenha aquele aspecto de uma pele mais saudável, com viço, uma redução dos poros que estão mais aparentes, uma melhora em relação à oleosidade, às manchinhas e aquelas ruguinhas que são mais superficiais. Mas além disso, nós também podemos potencializar os resultados da rotina de skincare que é realizada em casa,
com tratamentos que são realizados aqui no consultório. Entre eles, nós podemos realizar laser, luz pulsada, peeling e, gente, nunca esquecer do item principal nesse quesito de cuidados com a pele, que é o protetor solar, como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, que vai fazer com que a nossa pele envelheça da melhor forma possível, mas também e principalmente evitando o surgimento de lesões malignas na pele. Então, nunca esquecer do protetor solar, tá bom? Se for pra gente escolher alguma coisa de tudo isso que eu falei com vocês, é protetor solar. Sempre. Sim, doutora, mas quais são os tratamentos que são recomendados para a noiva realizar antes do casamento? E com quanto tempo de antecedência? Então, eu costumo dividir em 3 pilares para a gente sistematizar esse cuidado pré-casamento. O primeiro pilar é o que eu chamo de flacidez, o segundo de estruturação e o terceiro de refinamento. Vamos focar agora no primeiro pilar, que é o de flacidez. Nesse pilar, a gente vai precisar de um tempo de antecedência maior. Por quê? No geral, quando a gente quer estimular o nosso próprio organismo a produzir colágeno, vai ser necessário um tempo maior. Começa com aproximadamente 30 dias. Afinal de contas, são as nossas próprias células produzindo colágeno e isso demanda um tempo maior. Porém, esses produtos só chegarão no seu pico de ação entre 4 e 6 meses. Então, assim, se é um paciente que tem um grau de flacidez leve, provavelmente será necessário apenas uma visita, tá? Se a paciente já tem um grau de flacidez moderado a intenso, possa ser que a gente precise de mais de uma visita. Porém, esse número de visitas só será determinado aqui no consultório, porque através dessa análise presencial que eu vou atrelar a minha experiência clínica para poder indicar o número de visitas necessários para que a gente alcance um resultado em relação ao tratamento dessa flacidez e de melhora de qualidade de pele. Por isso, gente, que eu não abro mão da consulta aqui no consultório. Eu sempre faço uma consulta minuciosa voltado para a dor do meu paciente e para as suas necessidades individuais. Esse contato presencial é de extrema importância. Então, especificando um pouquinho sobre os tratamentos que são realizados nesse pilar de flacidez, nós podemos utilizar os bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, ultrassom microfocado, tudo isso com foco no tratamento da flacidez, em melhora de qualidade de pele, em colar essa pele do rosto, aquela pele fininha, aquela pele elástica que a gente puxa e vem com muita facilidade, a famosa pele chiclete. Mas ressaltando, a gente precisa de um prazo para ter essa resposta, já que é o nosso próprio organismo produzindo colágeno. Depois desse pilar, nós temos o segundo, que é o que eu chamo de estruturação facial. E aí a gente vai avaliar se esse paciente já tem uma perda de estrutura óssea, que dá sustentação, é como se fosse a parede da casa, né? Fazendo um paralelo com a nossa face e a casa, é como se as paredes da casa fossem as estruturas ósseas que conferem sustentação ao nosso rosto. Além disso, nós também temos coxins adiposos, que é como se fosse a almofadinha do travesseiro, né? Se essa almofadinha murcha, o que acontece? Aquela pele fica ali sobrando e o rosto despenca, derrete. Se a gente perde essas estruturas de sustentação, vem esse aspecto do rosto derretido. Então, qual que é o tratamento de estruturação da face? O preenchimento facial é um, né, dos pilares que a gente pode utilizar e para isso eu sempre recomendo que a gente tenha pelo menos um mês de antecedência do casamento, tá? Para que a gente não corra o risco de ter edema, né, que é o rostinho inchado, hematoma, para que a gente fique tranquilo em relação a esses inconvenientes que podem acontecer. Passando agora para o nosso terceiro pilar, o pilar das rugas. E aqui eu preciso explicar que nós temos 2 braços, né? Um braço das rugas dinâmicas, que são essas ruguinhas que a gente mexe a musculatura, ó, bravo, e elas se formam, né? A pele dobra, ó, meu botão aqui já tá saindo, tá, gente? Para essas rugas, o melhor tratamento é a toxina botulínica. Você viu que eu tô em repouso, não tem ruga no meu rosto, mas se eu movimentar ela aparece. Por quê? A toxina ela vai paralisar a minha musculatura e inviabilizar essa dobradura da pele, que ano após ano, se a gente não estiver realizando a toxina botulínica, ela vai deixar de ser uma ruga dinâmica, que é a ruga que se movimenta com o movimentar da musculatura, e passa a ser uma ruga estática, que já é o outro braço que eu falei anteriormente. O que é uma ruga estática?
se eu estivesse aqui em repouso, né, e já tivesse aqui um vincozinho no meu bravo, umas dobrinhas aqui na testa, tudo isso é uma ruga estática. De tanto dobrar a pele ao longo dos anos, essa pele foi fraturando, fraturando, fraturando e ficou ali um vincozinho, uma marca dentro da pele, tá? Essa ruga, o Botox, ele não tira mais. Por quê? O Botox, o que é que ele faz? Ele relaxa a nossa musculatura e inviabiliza esse movimento de subir e descer da pele, certo? Ele não preenche a ruga, por isso que ele não trata a ruga estática. Então, se a paciente ela tem somente rugas dinâmicas, que são essas ruguinhas que o Botox trata, eu sempre oriento que a gente faça a toxina com pelo menos 30 dias do casamento, certo? Entre 30 e 45 dias. Mas, se é uma paciente que já tem rugas estáticas, esses vincos marcados na pele, eu sempre peço uma antecedência de pelo menos 6 meses. Porque se a escolha for, por exemplo, por fios de PDO que irão volumizar essa ruga e também criar o banco de colágeno, a gente só vai alcançar o pico de colágeno entre 4 e 6 meses, tá? Então, gente, por isso que é muito importante essa análise aqui no consultório. Porque às vezes em casa a gente acha, tem uma ruguinha aqui, vou fazer o Botox no dia do casamento, vou estar linda. E não é bem assim. Não é toda ruga que o Botox resolve. Às vezes a gente precisa associar tratamentos para alcançar um resultado belo, natural e elegante. E essa análise só é realizada aqui. Associando tratamentos, a gente consegue sim alcançar esse resultado que a gente almeja. Doutora, existem tratamentos que devem ser evitados antes do casamento? Sim, gente. Eu sempre oriento que a minha paciente interrompa o uso do ácido que porventura tenha sido orientado a utilizar na sua rotina de skincare 2 semanas antes do casamento. Isso para que o maquiador não tenha nenhuma dificuldade com a pele escamando, ou esteja vermelhinha, irritada, para dificultar o seu trabalho na maquiagem. Invista em hidratação facial, massagem relaxante, drenagem linfática, para que você esteja pleníssima no seu grande dia e aproveitando o momento com o seu maquiador e cabeleireiro. O que fazer para evitar o surgimento de lesões de acne antes do casamento? Então, gente, se a paciente ela já tem uma história pregressa de acne, a gente precisa de um tempo de antecedência para realizar o tratamento adequado dessas lesões. Iremos classificar o nível de acne, o grau, né, aqui no consultório, e estratificar, começando com o tratamento dos cremes, se essa for a indicação, e se for necessário, lançar mão das medicações orais, como por exemplo, os antibióticos ou a isotretinoína, mais conhecida como Rocutan. Para tudo isso, a gente precisa de um tempo para que as medicações façam efeito e a gente possa estratificar as medicações de acordo com a necessidade de cada paciente, tá certo? Então, muito importante lembrar dessa previsibilidade e dessa antecedência em relação a esse quesito das lesões de acne. Porém, para além disso, eu sempre oriento que nesse 1 mês aí antes do casamento, a atenção seja redobrada em relação a uma dieta equilibrada e balanceada, né? Aumentar a ingesta hídrica e evitar o consumo dos alimentos muito gordurosos e principalmente os derivados do leite. Como reduzir o inchaço do rosto antes do casamento? Invista numa boa noite de sono, gente. Então, pratique a higiene do sono para ontem. Além disso, reduza a ingesta de alimentos que sejam ricos em sal ou em condimentos. Se você fuma, pare de fumar, gente. Parar com o tabagismo vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde e reduzir a chance de eventos cardiovasculares. Além disso, aumente muito a ingesta hídrica. É muito comum a gente esquecer de beber água na nossa rotina de dia a dia, então pega uma garrafinha, deixa do seu lado e vai tomando durante o dia, tá certo? E, se possível, realize uma drenagem linfática que vai te ajudar a relaxar, vai ajudar a redistribuir esse líquidozinho aí que causa esse inchaçozinho que é o edema no rosto, tá bom? Gente, hoje eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que estarei respondendo com o maior carinho. Um beijo, fiquem com Deus, se puder deixar seu like aqui com a gente.